Galera, o Verdão tá de olho aí em contratações e mais jogadores para essa temporada de 2025. Andreas Pereira, Matheus Pereira também é outro nome que está sendo especulado no Verdão. Vamos acompanhar aqui o que a mídia está falando aí, trazendo atualizações sobre o Palmeiras, mercado da bola. Verdão também que já se reapresenta aí, já começando os trabalhos, começando essa temporada de 2025. Créditos na descrição, deixa o like para estar fortalecendo. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, mas agora bora pro vídeo. Agora vamos pro Palmeiras para fechar esse nosso giro aqui das equipes da cidade de São Paulo. Tonhão, conta pra gente, porque assim, o Palmeiras também mudando o perfil e atacando com mais força o mercado. Tem novidade sobre o Andrés? Boa tarde, Mari, Bruno. Uma boa tarde para todo mundo que acompanha o Sport Center. Por enquanto ainda não, porque o Fulham está fazendo esse banho-maria para essa negociação. O Palmeiras ofereceu 22 milhões de euros pelo jogador. A resposta deve sair entre hoje e amanhã, então ainda durante essa semana a gente pode ter essas novidades. O Fulham, por enquanto, ele ainda... Por que ele não quer mexer? Porque o Andreas Pereira vem sendo uma peça muito importante para a equipe londrina, mas no último jogo, por exemplo, ele acabou não sendo titular, já foi no banco de reservas, então assim, não sabemos também como está a cabeça do jogador com relação a isso. A apuração que a gente tem por parte sobre essa situação inteira é que o Andreas ele gostou da proposta do Palmeiras, de ser um nome de peso para essa reformulação que o Palmeiras tem feito, especialmente na parte do ataque, meio ataque. Então realmente o Andreas aceitaria vir para o Palmeiras, mas realmente a questão é o Fulham, que até agora não respondeu. Aguardaria até, por exemplo, alguma oferta de outros clubes da Europa também. Então, por enquanto, ainda está nesse compasso de espera, mas o Palmeiras tem ele como plano A. E um plano B, caso a situação do Andreas não avance, seria o Villasanti. O Matias Villasanti, um dos destaques da equipe do Grêmio. Ele seria o plano B, 10 milhões de euros seria a oferta que o Palmeiras ofereceria ao tricolor gaúcho. Até poderia envolver alguns jogadores que não estão tão nos planos assim do Abel Ferreira, como o Fabinho, o Zé Rafael e o Rony. Então assim, o Palmeiras tem esse mercado muito forte, já teve o Facundo Torres contratado, já teve o Paulinho contratado e busca então esse meio-campista para mudar de patamar a situação do Palmeiras. O Palmeiras que hoje começa a sua temporada 2025, se reapresenta a partir das 18 horas aqui na Academia de Futebol. E aí fica essa expectativa já para que Facundo Torres e Paulinho estejam entre esses nomes já nesse dia de representação aqui no Palmeiras. Mari e Bruno. E a gente tem na tela, Tonhão, os números do Andrés Pereira na temporada pela equipe inglesa, então, com 18 jogos. Não é o jogador que mais atua, né? Também não é o jogador com a maior frequência de titularidade. Tem 2 gols, é o 6º no elenco. Uma assistência e 36 chances criadas. Aí sim ele lidera esse quesito entre os seus companheiros de Fulham. Você gosta, Bruno, do nome do Andrés? Eu acho que ele é um cara que jogaria fácil aqui no Brasil, não jogaria? Acho Sim. que em qualquer condição, e no Palmeiras seria titular. Sim. Não seria? Sim. No lugar de quem, Jailson? Do Richard? Porque o Richard Rios também joga muito. Depende do sistema. Ele seria, para mim, daria para jogar os 4 e aí teria que tirar, por exemplo, o ponta esquerda que não funcionou na temporada passada com o Felipe Anderson. E aí ele colocaria 4 jogadores no meio campo e um jogador de atacante de lado, né? O Estevão, que vai continuar, e um centroavante. Eu só não sei se o Villasanti seria porque acho que a posição é um pouquinho diferente, não é? O Villasanti não é mais volante? Exato, era isso que eu ia falar só. Que o Villasanti é mais volante do que o Andrés. O Andrés faz o segundo volante, mas ele é mais meio armador, mais camisa 10. O Villasanti pode jogar até mesmo como primeiro volante. Isso aí. Isso. São jogadores diferentes, mas demandam um alto investimento. Então, se não vai ter um investimento no Andrés Pereira, sobra dinheiro para fazer esse aporte num volante de ofício como o Villasanti. O Andrés Pereira ficou muito marcado pelo lance da final contra o Palmeiras, pelo Flamengo, o gol que o Daverson acaba fazendo, se consagra ali. Mas se a gente analisar o jogador, a carreira, é um cara que interessaria a qualquer clube, inclusive ao Flamengo, se não tivesse essa pecha do cara que participou do gol que deu o título da Libertadores ao Palmeiras. Mas é um jogador que tem versatilidade, pode jogar em mais de uma posição, algo que o Abel valoriza. O Andrés Pereira, ele jogou um Mundial pela seleção sub-20 como ponta esquerda. Eu lembro. Então, e bem. Contra a Sérvia. E foi um dos destaques do torneio.
e começou jogando como atacante, foi se adaptando, recuando e vai muito bem como segundo volante, se precisar, mesmo, como articulador. Brilha, na seleção mesmo o Dorival coloca ele de ponta esquerda às vezes. Sim. Já foi utilizado de ponta esquerda na seleção, com o Dorival agora. E pensando na saída do Estevão também, o Palmeiras ganha mais uma opção. Se o Abel quiser, por exemplo, insistir com o Felipe Anderson, não pela esquerda, mas pela direita, agora como ele jogou muito tempo pela Lazio, o Andrés Pereira pode perfeitamente fazer o lado esquerdo como um meio atacante. Então é um jogador muito interessante para o Palmeiras, no mínimo, ter no radar. Ele voltando ao futebol brasileiro, joga fácil e titular, não tenho dúvida que seria no Palmeiras. Uma atualização do nosso site, do Francisco de Laurentiis, do ESPN.com.br. Nos bastidores, o Palmeiras diz que não está nem otimista nem pessimista. Está realista e entende que tem chance do negócio sair, principalmente pela vontade do Andrés. Então, porque o jogador já está assim, convencido e já deseja voltar ao Brasil. Quando a gente estava conversando sobre isso no final do ano, eu até falei aqui, o que mais... Sabe que é meio de tabela? Não vai brigar por grandes títulos. Então, o desejo do cara que vai estar mais próximo do radar da seleção, mesmo que ele já esteja, mesmo que ele já seja convocado pelo Dorival, mas, pô, tu vai estar brigando por título grande. Tu não vai estar brigando para permanecer na divisão. Super Mundial tá mexendo com Super eles, Mundial né? também, sabe? Algo parecido com o Felipe Anderson quando volta da Lazio. Exato. Tinha lenha para queimar, tinha mercado. E esse pode ser um reforço para o Palmeiras esse ano, hein? E é aquele cara que a gente... Lembra que a gente estava falando do Alcaraz no Flamengo? Isso. Felipe Anderson entra com o mesmo peso. Ele precisa jogar em 2025. Ele precisa já arrebentar no Paulista, sabe? Ele precisa jogar muito. Tem vários jogadores nessa condição, Sim, assim. de cara. Acho que o Felipe Anderson no Palmeiras, o Bernard no Atlético. Sim, exatamente. O Alcaraz no Flamengo, jogadores que já estão no elenco. Não sei se o Coutinho pode entrar nessa lista. Entra também, pra mim, sim. Entra sim. Entra na conta. São caras que já precisam, no campeonato estadual, já precisam demonstrar uma qualidade técnica acima. E é o que a torcida espera desses clubes, porque são caras com nomes pesados. E o Andrés Pereira também, naturalmente, está olhando seleção com essa volta ao Palmeiras. Fica mais no radar, um time brigando por títulos, ele sendo protagonista. Exato. Aumenta a chance de se firmar na seleção. Hoje, o Andrés Pereira, eu não tenho dúvida que está ali no topo das opções do Dorival como meio-campo. E o Andrés Pereira, em alguns jogos pela seleção, ele melhorou o meio-campo da seleção quando entrou. Isso. Então, é um cara que, para o Palmeiras, até para dividir esse protagonismo de criação com o Veiga em 2024 oscilou e o Palmeiras não tinha uma opção para fazer a função dele, como meio armador. Então, até mesmo para ou colocar pressão no Veiga ou jogar junto, ele é uma alternativa muito interessante. A opção foi o Maurício, lá do Veiga. Sim. Que também estava nesse processo. Que também estava nesse processo, que também não. E o Maurício é um cara que joga melhor saindo da direita para o meio, né? Tem uma característica diferente. O Andrés, ele pode funcionar perfeitamente como meia centralizado de criação. É que a Leila parece mais ambiciosa esse ano, não é, Mari? Não é? Louca. Quando ela quer alguém, ela vai atrás. Vai. Mas aí volta no que a gente falou do ano passado. Para mim tem a ver com o texto. Tem a ver. Mexe com a ambição, com a vaidade dela também. Às vezes também na Abriu conversa para manter o Abel, tudo, né? Olha, eu vou ficar e para ficar a gente terá que mexer. A própria renovação do Abel, né? Talvez esteja ligada a isso. Eu preciso de mais material, chega de ter que inventar. Mas vamos lá. A gente olha aí, ó, quem chegou. Paulinho, Facundo Torres, interesse. Matheus Pereira, Vitor Roque e Andréas Pereira. De realidade, Paulinho e Facundo. E nessas trocas, chegando Paulinho e Facundo, saindo Dudu, Gabriel Menino e o Lázaro, as compras são melhores, as chegadas são melhores que as saídas, e o Rony, inclusive, acho que pode ir para o Atlético Mineiro. O Rony também, né? É outro que o Palmeiras está tentando negociar, mas o que pega é o salário. O Rony tem um salário alto no Palmeiras, isso dificulta quando vem um interessado saber o salário que o Rony tem no Palmeiras. Agora, finalmente, o Palmeiras está tendo um mercado aí, Fernandinho, uma janela, e que está sendo agressivo e trazendo jogadores com potencial para serem titulares, né? Que até então as contratações do Palmeiras não eram baixas, né? O Palmeiras gastava na janela, mas jogadores que não conseguiam jogar. O Palmeiras não gastava para resolver, né, Veloso? Parece que fazia para cumprir elenco, tabela. Esperar, e não era para gastar para resolver. Agora parece... Maurício, jogadores que chegaram. E teve uma prioridade que o Corinthians está fazendo agora, que por isso que o Corinthians não contratou, ele está renovando com seus principais jogadores. Em determinado, o Palmeiras fez isso. O próprio Gomes, teve o Gomes, Veiga, Zé Rafael, tinha um monte, os caras todos tinham proposta, eles seguraram os caras. E renovações com peso de contratação. Não, porque quando você renova para um jogador, fala, eu estou com uma proposta aqui na mesa. Ou você chega no mínimo perto,
Para poder segurar o cara Aliás, e argumenta. Isso está virando um problema hoje, né? São vários jogadores que têm salários altíssimos, no caso aí do Dudu, né, que está saindo, do Rony, que pode sair, o Zé Rafael já negou outras propostas. Então, hoje, no momento de negociação, isso dificulta, porque são jogadores que realmente têm uma boa remuneração e quando estão saindo, cuidado. E os outros também, né? Todos os jogadores que o Palmeiras tem interesse na janela ainda, que é o Matheus, o Vitor e o Andrés, também são jogadores com potencial para serem titulares. Isso que mudou, né? Nessa filosofia. Está se gastando mais, mas com jogadores que realmente têm essa capacidade, esse potencial de chegar e assumir um lugar na equipe. Esse elenco que o Palmeiras tinha se esgotou? Acho que se esgotou, acho que é muito forte, né, esse tema. Até porque você percebe, são contratações. É um número, podemos dizer, um número baixo de contratações, mas contratações muito, muito grandes, né? Os investimentos do Palmeiras, a contratação do Paulinho foi a mais cara da história do Palmeiras. Quando e ainda envolveu dois jogadores. O time não dá para entregar mais, a gente percebeu isso. Você vê que vice-brasileiro e campeão paulista não é um ano perdido, gente. É que como vinha numa sequência de levantar tudo que podia, a turma fala, pô, ficou devendo esse ano. Calma, né? Acho que chegou no limite, de repente, né? Essa base do Palmeiras e agora chegou o momento de respirar. E aquela velha questão, né? A velha nova questão. Tem o Super Mundial de Clubes chegando. E isso justifica também esse investimento altíssimo do Palmeiras em contratações. Mas e o Andréas Pereira... Não é só pelo Super Mundial, não. É importante, mas acho que até porque pelo defender a hegemonia que criou nos últimos 4, 5 anos. Eu acho que a Leila, com esse movimento, ela quer garantir o Abel até 27. Que já começaram as conversas. Né, ele deve ter dado uma peitada, do jeito que está, não dá. Você monta um time aí melhor ou não vai, né? O Palmeiras ele vem passando por uma reformulação gradual, né? Ela não é uma reformulação radical de uma hora para outra. Ela vem acontecendo já desde o ano de 2024, com a chegada de alguns jogadores que ainda não renderam como esperado, mas que podem render. Felipe Anderson, por exemplo. O Felipe Anderson, principalmente, o Maurício e também o Giai, que é um jovem lateral direito que ainda pode render bons frutos, e com a saída também de alguns jogadores, né, que acabam perdendo espaço, acabam perdendo um pouco da moral que tinham. O próprio Dudu, que perdeu um espaço interno e teve alguns atritos, podemos dizer assim, com direção e comissão técnica. O Rony, que acaba sendo aí um jogador que o torcedor, de alguma forma, soltou a mão, perdeu um pouco a paciência. Então, assim, é uma reformulação que vai acontecendo aos poucos do Palmeiras e eu acho que chega no ápice no ano de 2025, aí sim, para uma nova face do elenco. Não é mudar a postura, porque dava a impressão que o Palmeiras está empurrando com a barriga. E agora foi por uma decisão de opção ou que realmente chegou no limite que não dava mais para empurrar com a barriga, se desse, continuaria? Eu acho que o Abel, por isso que eu imagino que esse movimento é até para seduzir o Abel para uma renovação até 27. Porque o que a gente estava percebendo é que os adversários estavam se reforçando e o Palmeiras deixou de ser até o segundo time do Brasil assim, em elenco. Porque a gente sempre citou Palmeiras e Flamengo. Só que o Flamengo, individualmente, sempre teve um elenco melhor que o do Palmeiras. E o Abel, com o seu trabalho, conseguiu equiparar. Agora, o Botafogo também superou o Palmeiras individualmente no elenco. Não sei esse ano. Já são 11 saídas lá no Botafogo. É outro movimento que o Textor faz. Mas, enfim, o Palmeiras estava deixando seus adversários tendo um elenco melhores do que o Palmeiras. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso estava começando a incomodar demais o Abel. Aí as contratações eram o Rômulo, né? Que é um menino que tem potencial, mas ele deve ter escolhido, garoto, né, esse ainda. cara. Mas é filosofia, Fernandinho, que eu estou falando. Que o Rômulo não era para esse ano, é mais para frente. Só que o Abel tem o problema dele que ele é cobrado para ganhar o Paulista, ele é cobrado para ganhar o Brasileiro, ele é cobrado para ganhar a Libertadores. Como foi o Flaco, né? O Flaco foi o terceiro ano que ele começou a dar resultado. Então eu acho que esse trabalho todo que exigia muito do Abel começou a incomodar. O Palmeiras tem um potencial financeiro para dar para o Abel mais qualidade, para que ele tenha um time melhor. Eu acho que é isso que está acontecendo esse ano. Pela pressão do Abel em realmente ter um elenco do nível dos adversários para que a competição... Quando eu fiz a pergunta, o time se esgotou? É isso que eu fiz, esse elenco se esgotou. Porque isso é natural, chega uma hora que não dá mais para tirar. O melhor, o já deu, é normal. O cara se acomoda, má fase, se desgasta, uns outros
vem numa situação melhor, mas não consegue encontrar. Eu acho que esse foi o grande Palmeiras. O grande problema do Palmeiras, faltou time na hora dessa transição ou dessa busca por montar um elenco novamente, ou melhor, é competitivo, mas melhor ainda? Concordo, acho que faltou esse feeling, né? A hora certa de começar a fazer grandes investimentos. O PDV falou, eu achei perfeito o termo, né? A reformulação do Palmeiras foi gradual. Mas talvez... Então, esse é o problema, é essa velocidade da mudança. Exato, qual foi? A velocidade dessa filosofia, digamos, de mercado tenha sido um pouco lenta ou menos rápida, enfim. A velocidade de transformação do Corinthians foi maior que a do Palmeiras. Sim, Botafogo. Total. A transformação Mas era mais urgente. Não, tudo bem. A água tinha chegado na barriga antes, mas ela foi muito mais eficiente que a do Palmeiras. Ela trouxe o resultado imediato, não vamos nem entrar que custo isso foi feito, não estou nem financeiro, E gastou custo com dificuldade administrativo e tudo, financeira, administrativo. essa é a diferença. Superou isso, apostou, mas o Corinthians teve uma reação de resposta muito melhor que a do Palmeiras, muito melhor que a do São Paulo, do Santos nem se fala. A gente tem que reconhecer que nesse ano que passou, o Corinthians reagiu muito mais rápido. O Palmeiras parece que estava letárgico, parado, esperando. O que vai dar? O que vai acontecer? O que nós vamos ver? O São Paulo a mesma coisa. O que vai dar? O que vai acontecer? Aquela filosofia, né, que a diretoria do Palmeiras, a Leila, falava sempre, não vamos fazer loucuras. Né? Ok, não faça loucuras, mas é isso, né? Faltou uma... Não ser ousado é fazer loucura. Você está colocando em risco toda uma estrutura, um trabalho colocado. É porque parece que o título de 2023, que caiu no colo do Palmeiras, depois do vacilo do Botafogo, não acomodou, mas adiou uma reformulação que aconteceria se o Palmeiras perdesse o título em 2023, ou não conquistasse, porque não chegaria a perder, né? Porque foi um título ali que o Palmeiras, na reta final, conquistou. Então isso, eu acho que de alguma forma colocou o Palmeiras nesse cenário de, bom, ganhamos de novo. E em 2024... isso quase aconteceu de novo, né? Quase aconteceu de novo. Então, talvez, se o Palmeiras fosse campeão de novo em 2024, o tricampeonato, de novo iria mascarar uma necessidade de uma reformulação, ou pelo menos de uma urgência de uma reformulação, o que não aconteceu. E aí você traz o Paulinho, você traz o Facundo, você pensa no Andrés Pereira, no Matheus Pereira, mas ao mesmo tempo também... me parece o fim de ciclo chegando para alguns jogadores. O Gabriel Menino teve um ano muito abaixo. O Zé Rafael teve um ano muito abaixo. Né? Machucou, né? Se machucou, mas ele teve atrito com o Abel no vestiário, por exemplo. Vai dar a volta por cima, porque me parece que ele quer continuar no Palmeiras. O ciclo do Rony me parece que chegou ao fim, pelo menos a relação com o torcedor palmeirense. O Dudu também. Então, o Dudu, que é um ídolo incontestável do Palmeiras, mais internamente do que talvez com a própria torcida, o desgaste, isso vai acontecendo. Né? E olha como é louco a percepção, né, cara? Se você olhar, o Botafogo foi o grande time da temporada, foi mesmo, pelo tudo que ganhou e tal, mas o Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro colado, meu. Até as últimas rodadas do mano a mano. Aí você... líder. E olha que loucura, o Palmeiras, para a percepção geral das pessoas, foi um fracasso total. E o Botafogo foi um sucesso retumbante pelo que ganhou e foi. Aí você vê agora o Botafogo desmontado e o Palmeiras se equilibrando. Olha como a administração, como o foco, como a percepção das pessoas, ela pode mudar de uma maneira radical e às vezes não condiz com a verdade, com a realidade. O Palmeiras chegou na 36ª rodada líder para jogar contra o Botafogo em casa. E se empatasse contra o Botafogo, iria para a 37ª e 38ª para talvez confirmar o título. Mas aquela derrota para o Botafogo é que expôs a fragilidade desse grupo. Se ganhasse no Corinthians, decolava, né? Mas a decisão foi contra o Botafogo na 36ª. Sim, em casa. Era líder. Que ali ficou claro a história do time, né? Para as contratações. Aí a diferença dos elencos. Ali desequilibrou, né? E não esqueça que o Botafogo também o que fez com o Palmeiras na Libertadores, né? Então ali ficou muito claro que o Palmeiras estava atrás, ou começou a ficar atrás. E o Palmeiras começou a se movimentar dessa forma agora no mercado. É isso aí, torcedor do Verdão, informações do Palmeiras. O pessoal debatendo aí, falando sobre essa especulação sobre o Andrés Pereira. A informação também, né, de que o Palmeiras já tem uma segunda opção, que é o Vila Sante. Atualmente está no Grêmio. Um nome também que vem sendo especulado no Palmeiras, que é do Matheus Pereira,
que está no Cruzeiro, um grande jogador. Ano passado, ele, principalmente ali no começo do trabalho do Seabra, ele vinha jogando muita bola, jogou demais ali no começo do trabalho do Seabra, depois ele caiu um pouco de rendimento, mas é um excelente jogador, seria uma baita contratação para o Palmeiras. Andreas Pereira joga muita bola, seria titular absoluto no atual time do Palmeiras. E tem a segunda opção, que é o Vila Sante, um bom jogador também, mas entre esses dois aí eu escolheria, sem dúvidas, o Andreas Pereira, que é um grande jogador, é um nome também que agrada bastante a torcida do Verdão, né, o torcedor palmeirense. Esse ano a Leila, né, com uma postura um pouco diferente, já contratou o Paulinho, que é um excelente jogador, contratou o Facundo também e está de olho no Andreas Pereira, o Matheus Pereira também, duas ótimas opções. Já pensou aí esse time do Palmeiras chegando mais esses dois nomes aí? Ia ficar, né, um baita de um time aí, baita de um elenco para disputar. Eu acredito que para brigar por todos os títulos dessa temporada de 2025. Mas vamos aguardar, né? Torcer para que dê certo, quem sabe, né? O Andreas Pereira vir jogar no Palmeiras, a informação aí de que ele quer jogar, né? Mas isso vai depender também do seu time lá do Fulham, se vai liberar o jogador, se vai aceitar também a proposta do Palmeiras, e o Matheus Pereira também, vamos aguardar, seriam duas ótimas contratações. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui, vai ter vídeos aqui diariamente com notícias e informações do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras se reapresenta logo mais aí para começar os trabalhos essa temporada de 2025. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.